E aí, turma, tudo bem? Aqui é o Felipe, o professor de vocês do Colégio Adventista de Uberlândia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da pré-história, falando especificamente mais sobre o período Mesolítico. Recapitulando, nas aulas passadas eu falei para vocês o contexto geral do período da pré-história e disse para vocês que a gente ia estudar três períodos dela, que seria o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico, tá? Na aula passada a gente estudou o Paleolítico, que era o período da pedra lascada, onde os seres humanos desenvolveram a tecnologia para caça, pesca, coleta de frutos e animais, e a confecção da pedra lascada, ossos e alguns outros artefatos animais, tá? Também a gente falou sobre que eles eram sociedades nômades, que eles eram viajantes que iam à procura de comida e eles utilizavam as cavernas como abrigos para dias de caça ou proteção das intempéries climáticas. E também a gente falou sobre as formas artísticas que eles tinham, que era desde a pintura rupestre, como também as pequenas esculturas, tá? Que tinham como maior característica o naturalismo, que era uma representação daquilo que eles vivenciavam, daquilo que eles observavam de real na vida deles. E as pinturas rupestres eram muito ligadas a um ritualismo, algo espiritual, que era buscar um elo divino para se colocar acima do animal. Então, eles criavam um elo onde eles eram superiores aos animais. E no caso das esculturas, era a idealização das formas femininas, como as Vênus feitas em rochas ou ossos. Tendo em vista isso, hoje a gente vai falar sobre o período Mesolítico, que nada mais é um período de transição entre a pedra lascada, que é o período paleolítico, e a pedra polida, que é o período neolítico. É importante salientar que o período mesolítico ele só existiu em algumas regiões do planeta. Alguns historiadores não dão tão validade ao período mesolítico por causa que ele não é algo global. Ele é restringido a algumas regiões pequenas. Vamos lá. O período mesolítico ele está ligado à transição da era glacial e às mudanças climáticas do planeta. Ela está muito relacionada ao período de menor dependência da caça, onde as populações elas param de ser itinerantes, elas se instauram em algum local e então dessa necessidade de parar em algum local cria nos seres humanos o sedentarismo. As populações elas não correm mais atrás dos animais, eles buscam a fixação e então é instaurada as primeiras formas de sociedade, as primeiras comunidades são criadas aí, no período mesolítico. Os historiadores dizem que é nesse período que é desenvolvido a domesticação dos animais, sendo a princípio com os lobos e posteriormente com as adaptações e nascimento de novas espécies, surge então o que a gente conhece hoje como os nossos cachorros. Então, os seres humanos eles se estacionam em determinados locais e eles começam a aprimorar a pedra lascada. E então eles desenvolvem mais a ideia de lascar objetos e então polir esses objetos. E também é acrescido não só a pedra, mas outros materiais, como madeira, ossos e outras variações de materiais. Com esse novo aprendizado, esse novo desenvolvimento das ideias e da pedra lascada, eles começam a criarem novas formas de armas, representadas em arcos, feitas não só mais em pedra, mas em madeiras, em tendões de animais, mas eles também usavam matérias, flechas de ossos e madeiras. Uma curiosidade importante: é nesse aprendizado do domínio da pedra lascada que eles descobrem o fogo, e eles começam a estudar as possíveis utilizações do fogo na vida social e na vida pessoal do ser humano. Que aí entra comida, proteção, produção de alguns artefatos. Agora, sobre as representações artísticas no período mesolítico. A representação artística ela deixa de ser algo naturalista, que é a representação daquilo que é real, daquilo que eles observavam. E ela passa a ganhar novos símbolos. Ela ganha uma nova roupagem, e ela se torna conceitual e racional. Conceitual no sentido de ela não é mais uma representação fidedigna daquilo que observa, ela pode ser uma representação de um conceito daquilo que observa, ela pode ser uma representação racional daquilo que eu observo. Então ela deixa de ter aquela função naturalista, e ela começa a se expandir para novos campos. E ganhando essas novas
formas de se expressar, a pintura ela ganha um novo conhecimento, que seriam as pinturas esquemáticas, que elas são mais específicas no Levante Espanhol, na Península Ibérica, que abrange a Espanha, Portugal, Andorra, Gibraltar e uma porção de terra francesa, que é onde os humanos daquele período histórico começam a praticar novos estudos de pintura, que seriam os estudos esquemáticos, que é uma ideia mais simplificada, sem detalhes, sem nuances, que anteriormente, por exemplo, os desenhos eram simplistas, mas eles eram representados com uma figuração que a gente identificava logo de cara as formas. Agora as figuras são representadas por traços básicos, são linhas geométricas, onde são representadas por grafismos rápidos e traços mínimos. Então, agora as representações são mais simplistas, mais objetivas, mais práticas. Por exemplo, a gente vê aqui um cervo que ele é representado pelo tronco, membros, cabeça, chifres pelas linhas retas. Enquanto no Paleolítico, no período anterior, era representado sim a cabeça ligada a um tronco largo, robusto, que era um corpo forte, um corpo grande, que tinha essa separação entre membros superiores e membros inferiores e tinha essa questão de representação do olho, da boca, da forma de como era o corpo, como é que era a estrutura fisiológica dos animais. E assim como nas pinturas esquemáticas, também as esculturas e as cerâmicas há uma ideia de abstração estilizada, onde é feita então uma imagem mais simples, com identificações específicas e desenhos de símbolos. Então, esse é o período Mesolítico. Ele é um período de transição que aconteceu em algumas regiões, mais especificamente algumas regiões da Península Ibérica, que é onde a gente tem mais registros sobre as pinturas e alguns registros de vasos e de esculturas. E ele foi um período onde que os seres humanos daquela época deixaram de ser viajantes e se tornaram estacionários. Eles ficaram no local e nesse local se instituiu o sedentarismo. O ser humano não corria mais para caçar os animais. Eles ficavam num período, estocavam comida e assim que era necessário o alimento, eles iam e buscavam mais alimento. A próxima aula, a gente vai dar continuidade à pré-história, entrando no período neolítico, e a gente vai começar a entender como é que aconteceu as primeiras noções de hierarquia, as primeiras noções de acumulação de bem e estocamento de alimento, e a criação da agricultura, beleza? Daí para casa eu vou pedir para que vocês pesquisem o seguinte: quais são as diferenças do período paleolítico ao período neolítico, beleza? Ah, o seguinte, sugestão para vocês que estão no período de quarentena. Deem aos seus professores um feedback do que vocês acharam da aula, se vocês gostaram ou se vocês acham que precisa melhorar a aula, tá? Isso ajuda bastante para nós, professores, produzirmos conteúdos para vocês, tranquilo? Beleza? Então, até mais. A gente se vê na próxima aula, na próxima semana. E por favor, se cuidem. Lembrem sempre do respeito coletivo. E o principal de todos, fiquem em casa. Fechou? Até mais, galerinha.